Carta 1, Seção 6. Tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade, há 100 anos, se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos. E assim, a história da miséria humana se perpetua. Esta é a besta, invadindo seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. No fundo, esta sessão é a continuação da anterior, onde eu chamei de os fake media e a libertação planetária. Pretendo, com esta sessão, dar alguns exemplos sobre a forma como os média atuam e influenciam de maneira negativa o comportamento, a maneira de pensar das pessoas. Vou então começar. Se analisarmos bem, os média surgiram há mais ou menos 100 anos e, fazendo um pequeno balanço do que aconteceu, eles atuaram sempre da mesma maneira. Eu acho que até o pioraram. O seu discurso, as suas palavras, as notícias, a repetição da mesma narrativa que é o medo, o uso de determinadas palavras, como por exemplo catástrofe, morte, terror, horror, a forma como expõem muitas vezes as notícias choca, provocam medo e reações nas pessoas. Infelizmente a violência aumentou muito, mas a forma também como os média colocam isso às pessoas, eles mostram tudo, mostram assassinatos, mostram tiros, mostram pessoas mortas. Eu cheguei a ver o assassinato de um líder na televisão. Ele foi enforcado. Eu acho que toda a gente viu isso. Saddam Hussein, creio que era esse o nome. Eu vi, e para crianças que veem os noticiários, mesmo eu que já era adolescente, ou mesmo para outras pessoas, isso choca, isso fica no inconsciente. E então andamos presos a isso e começamos a reagir também dessa maneira. Por exemplo, os talk shows. Muitas pessoas vão à televisão falar, mas só falam também de coisas negativas. Ok, há histórias de superação, mas é o que diz aqui, os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos e assim a história da miséria humana se perpetua. Ou seja, muitos dos temas em destaque, muitos dos assuntos são sempre coisas negativas, são coisas que aconteceram. Pois, mas depois há pessoas que dizem, mas é bom sabermos e há pessoas que até gostam de saber, mas eu não acho que isso traga alguma coisa de útil. Ok, uma por outra, mas acho que no fundo mesmo os talk shows ou os média deveriam avançar a humanidade e nunca mostrar as desgraças, o choro das pessoas em direto, porque isso também desperta emoções em nós e acabamos também por vibrar um pouco daquilo, acabamos por nos lembrar de coisas que também não são boas. Isto tem muito a ver com o nosso inconsciente também. Há aqui um jogo de manipulação, de controle mental. Bem basta já os noticiários, todos os dias existem, várias vezes por dia, se não ainda os talk shows e outros programas que fazem tirar o pior que nós temos, as nossas mágoas, tudo. E na minha opinião isso deveria acabar e o papel dos média, como já referi, deveria ser avançar a humanidade. Eles deveriam expor as notícias de uma forma objetiva e não influenciar o modo de pensar das populações. Os média são controlados segundo o QAnon, a célula de inteligência militar norte-americana. Os média mundiais são controlados por 6 corporações e o único objetivo é o controle mental, a alienação, e também podemos verificar isso nas 10 estratégias de manipulação de massas de Chomsky. Basta fazer uma pesquisa no Google e encontramos. E eu creio que ainda vou fazer um vídeo sobre isso porque tem muito pano para mangas. Espiritualmente falando, toda essa carga negativa, isso acaba por baixar a nossa frequência energética, começamos a vibrar no medo e, eventualmente, acabamos por atrair aquilo para nós, para as nossas vidas. E isso tem muito a ver com a segunda frase que eu destaco neste excerto, que é: o que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. O que é que isto significa para mim? Nós, quando nascemos, não nos recordamos das nossas reencarnações, dos nossos karmas, o que é que viemos cá fazer à Terra. Por um lado, isso é muito bom, porque se uma pessoa assassinou outra numa vida passada e nesta vida a reencontrou, para eventualmente limpar esse karma, recordar que essa pessoa assassinou outra, isso seria muito mau. E vice-versa, não é? Então,
aquilo que eu acho é que inconscientemente nós trazemos essas dores, essas mágoas, porque um karma é uma dor não curada. E então nós acabamos sempre por atrair, por vibrar isso. Porquê? Porque o nosso peito é um ímã. E então, se eu tenho medo aqui dentro de mim, o que é que eu acabo por emanar? Medo. O que é que eu acabo por atrair? Medo. Isto é a lei da atração. Então, se nós estivermos expostos a estas frequências diariamente, várias vezes por dia, acabamos inevitavelmente por atrair isso. Isso desperta em nós ainda mais esse karma, essas memórias inconscientes ou até conscientes, e começamos a vibrar medo e acabamos, obviamente, por sermos ainda mais infelizes. Portanto, um novo jornalismo está a preparar-se. Depois das reflexões planetárias, vem aí novas televisões, não sei se no singular, se no plural, novas formas de se fazer jornalismo, novos média, novas formas de se fazer jornalismo muito mais objetivas, isentas e imparciais, mostrarem só a verdade e somente a verdade, não influenciar de maneira alguma o público é que deve tirar as suas próprias conclusões, e isso fará avançar a humanidade, até porque depois das reflexões as pessoas já não vão querer de maneira nenhuma ouvir os velhos média, os médias cairão, irão abaixo, e a Aliança tomará conta, os países da Aliança tomarão conta das televisões, dos meios de comunicação social e da internet. Portanto, já não haverá controlo, já não haverá censura, as pessoas poderão dizer aquilo que acham, que se sentem, que pensam, e quererão, exigirão somente a verdade. E eu estou cá para ver, espero muito. Eu, como jornalista, não posso, digamos assim, exercer o jornalismo que quero, porque há esse controlo e cada vez é mais notório. As pessoas estão cada vez mais abertas a isso, estão despertas e já não querem de maneira nenhuma ouvir a carga negativa que está constantemente exposta nos média. E então vão para os meios alternativos, que, por consequência, os jornalistas das televisões tendem a chapar como teóricos da conspiração, negacionistas, terraplanistas, etc, etc, etc. Portanto, bem se pode ver aqui também os pivôs, eu já vi, os pivôs a influenciarem, a darem opiniões sobre determinados assuntos. E podemos ver, claro, que a narrativa é sempre a mesma. O terror, o medo, o pânico, e isto e aquilo e o outro. E denunciam os cidadãos, os jornalistas acabam por denunciar os cidadãos também, porque fizeram aquilo, porque foram aonde, porque não usaram a focinheira, porque não se desinfetaram, etc, etc. Eu estou-me a referir muito também ao tema atual. Esta é a minha opinião pessoal, não quer dizer que eu esteja correta, nem pouco mais ou menos. Portanto, vamos esperar pelas reflexões para ver o que é que aconteceu no mundo há milhares de anos, o que é que está a acontecer, quem é quem, porque é que tudo isto foi controlado, esta Matrix, e estamos quase a sair dela. Não se fala em outra coisa, e imensas canalizações falam sobre isso, sobre as reflexões. E como é que serão essas reflexões? Serão, em princípio, nas televisões de todo o mundo. O satélite irá mudar da Cabala para os países da Aliança. Isto tudo depois será explicado devidamente, e irão acontecer vários noticiários em direto durante vários dias, e veremos então quem é quem, veremos então a verdade dura. Será um choque para a humanidade, mas também a sua libertação, e vamos aguardar pelos próximos desenvolvimentos e esperar então que o velho jornalismo caia para dar início a um novo jornalismo que faça avançar a humanidade. E assim é.